Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Luiz, estamos juntos para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Vamos tratar ainda da responsabilidade do fornecedor, mas agora nós estamos tratando sobre a responsabilidade pelo vício no produto, tá? Então nas aulas anteriores a gente já viu essa responsabilidade do fornecedor pelo vício no produto, né? Então a gente viu quais são esses exemplos de vícios. Também tratamos do prazo que o fornecedor ele tem para sanar este vício, para resolver esse problema do consumidor. E caso ele não cumpra este prazo, o consumidor ele poderá fazer algumas exigências que estão lá previstas no parágrafo 1º do artigo 18. Então, a gente viu todo esse prazo, que ele tem esse prazo de 30 dias para poder resolver este problema, né? E o consumidor ele pode exigir. Lembre, alternativamente e à sua escolha. Não pode o fornecedor imputar uma escolha ao consumidor. Ele pode pedir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada e lembre-se, sem prejuízo de uma eventual perda de dano. Então, caso ele tenha que entrar com um processo para reparar um dano moral ou material, ele não perde esse direito porque ele recebeu de volta o valor pago, tá? Ou ainda o abatimento proporcional do preço, que é quando o produto, ele, por exemplo, adquire um produto com a mancha, por exemplo, ele pode pedir ainda o abatimento no preço por causa daquela mancha. Porém, este prazo, como nós já vimos também, ele não é absoluto, tá? Ele pode, o consumidor e o fornecedor, acordarem para fazer uma exigência quanto a este prazo, tá bom? E isso também está previsto no parágrafo 3º do artigo 18, que diz o quê? O consumidor ele poderá fazer uso imediato. Lembre-se, na aula anterior, nós tratamos que o consumidor e o fornecedor eles podem fazer um acordo para aumentar ou diminuir. Isso estava lá no parágrafo 2º. Nessa aula a gente está vendo o parágrafo 3º, que diz a respeito do uso imediato da sua escolha. Quando que é este uso imediato? Quando o consumidor ele pode fazer o uso imediato das alternativas do parágrafo 1º deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, então, em razão do tamanho deste problema, a substituição de partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo o valor ou se tratar de um produto essencial. Então, é um produto que é necessário para aquele momento, é um produto essencial. Então, ele pode sim fazer exigência que seja feita a troca imediata, né? Ele pode fazer exigência daquelas possibilidades previstas lá no parágrafo 1º imediatamente, sem precisar esperar aquele prazo mínimo de 7 dias que está previsto lá no parágrafo 2º, ou ainda esperar o prazo de até 180 dias, ainda que acordado, tá? E quando não for possível essa substituição do produto, tá? O artigo 18, ele ainda trata dessa possibilidade de quando verificar que não é possível o consumidor ter o produto trocado, por exemplo. Isso está lá no parágrafo 4º, que diz o quê? Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do parágrafo 1º, ou seja, a substituição do produto, e não sendo possível a substituição deste produto, poderá haver a substituição por outro de espécie diferente, tá? Ou marca ou modelo diferente, mediante complementação. Então, se o produto for mais caro, né? E isso, lembre-se, frise bem, é somente quando é impossível, quando não há como fazer a troca pelo produto da mesma espécie, tá? Poderá a substituição, então, por outro de espécie ou marca diferente, e aí sim, com a complementação, então, se o produto for mais caro, deve o consumidor complementar este valor, ou a restituição de eventual diferença de preço. Então, se o produto for mais barato, deve o fornecedor devolver a quantidade paga a mais pelo consumidor, sem prejuízo dos dispostos no inciso 1 e 2, parágrafo 1º. Então, sem prejuízo daquelas outras alternativas que o consumidor pode exigir quando há este vício num produto. A responsabilidade pelo produto in natura. Então, o que é o produto in natura? São aqueles obtidos diretamente de plantas ou animais para um consumo sem que tenha sofrido qualquer alteração. Então, todo produto que ele não sofra alteração, que ele venha direto do produto vegetal ou animal, então, aquele produto que não foi industrializado, por exemplo, eles são considerados produtos in natura, tá bom? O parágrafo 5º, ele prevê também a responsabilidade de quem quando há um vício neste produto in natura. Que diz o quê?
No caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato. Geralmente, pode ser o próprio comerciante ou ainda o dono de um restaurante, né? Pode ser o responsável imediato, tá? Porque ele é o fornecedor imediato, exceto quando for identificado claramente seu produtor. Então, quando o consumidor ele vai adquirir um produto e verifica claramente, por exemplo, num rótulo, quem é o fornecedor daquele produto in natura, aí sim a responsabilidade vai recair sobre o produtor. E, não sendo possível isso, será do fornecedor. E aqui a responsabilidade ela não é solidária, a responsabilidade ela é única e exclusivamente do fornecedor. O CDC ele ainda exemplifica para nós de forma clara quando um produto ele é considerado impróprio para o consumo, a fim do quê? De orientar, né, de proteger este consumidor, para o consumidor saber qual produto ele é impróprio, e ainda orientar o fornecedor, para o fornecedor também saber quando que esse produto que ele colocou no mercado está impróprio para o consumo. Então, está lá no parágrafo 6º e nós vamos estudar um a um. São impróprios ao uso e consumo. Inciso 1. Os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos. Então, por isso que o PROCON ele faz bastante essa verificação em supermercados para ver se o produto ali ele está vencido ou não, porque esse produto vencido ele torna impróprio ao consumo, tá? Uma vez que ele já é até mesmo um risco à saúde do consumidor. Inciso 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, né, estragados, falsificados, então aqui entra também a falsificação de um produto, corrompido, fraudado, então corrompido são produtos que estão abertos, por exemplo, fraudado, nocivo à vida ou à saúde, perigoso, ou ainda aquele em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Então um produto que ele não foi fiscalizado, não passou ali pelo crivo do Inmetro, por exemplo, para poder fazer a sua produção, este produto ele é considerado impróprio ao consumo, tá? Ou ainda um produto falsificado, pirateado, esses produtos eles também são considerados impróprios ao consumo. Inciso 3. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim que se destinam. Então, um produto que deveria funcionar de tal forma, por exemplo aqui, um guarda-chuva que deveria proteger a pessoa de tomar uma chuva, e ele não protege, ele está furado, ele está estragado, ele tem um vício ali que impede que ele funcione da forma que a gente espere que ele funcione. Uma televisão com a imagem chuviscada, por exemplo, que apresenta uma falha quando você compra, que apresenta esse defeito, né, esse vício. Então essa televisão deveria funcionar com uma imagem boa e não funciona. Muitas vezes a gente encontra também televisões com manchas na tela, né, um LED, por exemplo, que não funciona. Tudo isso são vícios, são considerados vícios nestes produtos, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula referente à responsabilidade do fornecedor. A gente está tratando quanto ao vício no produto, tá? Continue conosco, vamos juntos para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Até mais, espero vocês!